Boa tarde. Hoje é a nossa sétima aula, né? Hoje nós vamos falar sobre polifenóis, nós vamos falar sobre os polifenóis, antocianinas e todas aquelas moléculas que têm uma importância para a cor e para algumas propriedades organolépticas do vinho. Deixa eu colocar aqui para apresentar, para ficar melhor para o nosso... Muito bem. Só recapitulando, né, que na nossa última aula, que foi o estudo 6, né, que foi acidez, uva, mosto e vinho, nós falamos, né, sobre os compostos ácidos que nós temos dentro do vinho, falamos um pouquinho sobre o que são ácidos carboxílicos, os hidroxiácidos, quais são os ácidos da uva, né, passando pelo ácido tartárico, pelo ácido málico, né, alguns outros ácidos de menor importância, e falamos também sobre a transformação do mosto em vinho, e ali nós falamos um pouco sobre que a levedura pode gerar outros ácidos, né, como ácido acético, ácido succínico, né, e alguns outros, ácido pirúvico. Então, eu havia até dito que eu iria incorporar esses materiais, eu não tinha colocado ainda, né, eu coloquei, mostrando, inclusive, né, algumas rotas metabólicas, principalmente do glicerol, né, quando chega no ácido pirúvico, formação de ácido succínico, como é que ele funciona. Isso aqui eu acho que até a gente já tinha visto, mais ou menos, mas eu coloquei a parte que coloca a formação do ácido lático, principalmente na malolática, né? A fermentação pode ser de duas formas, homolática, né, ou heterolática, né. A homolática é aquela que vai gerar o ácido lático. Então, aqui está mostrando, né, todo o desfecho até chegar no ácido lático. Deixa eu ampliar aqui para ficar melhor. Vocês não vão ver nada. Então, até chegar no ácido lático. E a heterolática é aquela que pode produzir, além do ácido lático, pode produzir etanol e CO2 também. Né? E que ela é formada através da fermentação malolática, né? Ela pode acontecer de três formas diferentes, né? Ela pode acontecer do ácido málico, passando por oxálico pirúvico e depois o ácido lático, através da malato desidrogenase. Ou ela pode sair do ácido málico, passando direto para o ácido pirúvico, com enzimas láticas, ou ela pode passar direto de ácido málico para o ácido lático, com as enzimas maloláticas, né? Então, tem três formas de gerar o ácido lático. Tá? Aqui, então, vocês vão encontrar esse material, ele vai dizer justamente por que a malolática, né, ela é importante, né, por que se quer, né, ou se faz isso, principalmente para os tintos, né, para que reduza a acidez, né, e, consequentemente, né, deixa um vinho com propriedades organolépticas mais, vamos dizer assim, redondas, né. Então, esse é o material, eu complementei, tá? Esse material lá na nossa aula da semana passada, e além disso, né? Além disso, nós colocamos também aqui uma atividade, tá? E um material complementar sobre os ácidos orgânicos. Então, isso aqui está lá na nossa aula da semana passada. Já também aqui tem a gravação da nossa aula,
tá? Tem todos os materiais aqui. Então, só para recapitular, nós temos já todas as atividades da quinta aula, a da quarta termina hoje, mas temos a da quinta e da sexta, que vão até a semana que vem. Eu estendi um prazo, né, até a sexta-feira do dia 26. Tá? Então, as atividades 5 e 6 vão até o dia... desculpe, 5 e 6 vão até o dia 26 de julho. E hoje, né, nós vamos falar sobre os polifenóis. Só para a gente observar aqui. Então, nós vamos ter, essa é a primeira, desculpe, é a aula 7, né, o estudo 7, que é a segunda da avaliação 2, onde nós vamos ter aqui o nosso material de polifenóis. Temos um glossário dos polifenóis para ajudar na nosso estudo. Temos 2 atividades, uma palavra cruzada, que vale 3, e a atividade de polifenóis, que vale 7. Tá? E aqui tem alguns materiais recomendados. Aqui tem o Química de Alimentos de FENEMA, né? E tem mais um livro também lá na minha biblioteca, que eu recomendo, deixa eu inclusive mostrar aqui, que é justamente, esse aqui não é esse aqui. Esse aqui é o do FENEMA, né? E esse aqui traz aqui os pigmentos, né? Traz as antocianinas, os polifenóis, aqui como nós estamos vendo já, ó, mostrando as antocianidinas e quais são os alimentos que estão associados a estas antocianidinas, tá? Então, esse livro aqui, deixa eu colocar lá para a gente observar, é esse aqui, da Eliana Paula Ribeiro e da Lisena Seravalli, né, que é a Química de Alimentos, segunda edição revisada, do Instituto Mauá de Tecnologia, está lá na minha biblioteca, né, e o outro é esse aqui, né, que é a Química de Alimentos do FEMA. Deixa eu voltar aqui. Que é esse aqui, desculpe, que ele traz, voltado, né, para alimentos, mas ele traz uma parte que vai falar justamente dos compostos de cor, né, do pigmento, né? Então, ele traz aqui nesses livros aqui, tá? Bom, hoje, então, o que nós vamos focar? Até eu coloquei aqui, né, tem esses polifenóis de material complementar, de uma aula da professora Carolina Panseri. Tem 2 artigos aqui, um falando sobre vinhoterapia, depois eu mostro esse artigo, e os últimos progressos científicos sobre os pigmentos do vinho. Então, são 2 artigos interessantes que eu encontrei e que eu deixei disponível para vocês puderem ampliar seus conhecimentos. Bom, vamos lá para os polifenóis. Quando a gente fala em polifenol, né, não podemos esquecer que são substâncias que têm pelo menos um núcleo benzênico com uma hidroxila, que é o que a gente chama de fenol. Como eles são poli, quer dizer que eles têm várias hidroxilas nesses núcleos benzênicos. A uva ela é rica, né, em substâncias polifenóicas, né? Então, desde no seu próprio metabolismo da uva, né, ela se utiliza da produção desses pigmentos como resposta ao clima, né, ou como resposta à infecção por parasitas, por fungos, né, por bactérias, né. Dentre os compostos fenólicos, né, os flavonoides, né, têm um papel muito importante, que são aqueles que estão que dão cor, vamos dizer assim, para a uva, né? Então, nós temos desde os que dão coloração rosa, vermelho, laranja, violeta e azul, até mesmo aqueles que dão tons amarelados, né?
E também os compostos fenólicos, eles são muito importantes na produção de substâncias que dão características organolépticas, né, para o vinho. Desde substâncias com amargor, a astringência, né, até mesmo questões visuais, né, dentro do vinho. Então, nós podemos ter, dentro desses compostos fenólicos, né, os taninos, as antocianinas, os ácidos fenólicos, né, os flavonóis, os diflavonóis, os estilbenos, que também são muito importantes para a questão de saúde. Eu vou falar um pouquinho mais deles aqui no nosso livro. Bom, vamos começar pelos polifenóis não flavonoides. Nós temos alguns, né? Entre eles, os ácidos fenólicos. Ácidos fenólicos, o ácido a gente já sabe, já conhece, a gente falou na semana passada, que são aqueles que têm a carboxila, né? São esses centros aqui, ó, que tem esse COOH, né? Que é a carboxila que a gente chama, né? Ó, C dupla O e ligado mais um OH, que é aquele que vai liberar o hidrogênio ionizado. Como a gente já sabe, são ácidos fracos. Mas também, como são núcleos benzênicos, eles apresentam aqui, ó, esse OH. Então, aqui nós temos o ácido para-hidroxibenzoico, o ácido gálico, que é de extrema importância, o ácido seríngico e o ácido vanílico. O que muda neles? Basicamente, é o que está ligado neles. Vejam aqui, o para-hidroxibenzoico, né, eu tenho um OH na posição contrária da carboxila. O ácido gálico, ele tem 3 OHs já nas posições 3, 4 e 5, né? E aqui, ó, vejam, esses OHs aqui das extremidades foram substituídos, o H, né, foi substituído por uma ligação de um radical metil. E o vanílico, ele apenas tem um desses centros, né? Tem o OH ainda, tem que permanecer, senão ele não é um fenol, né? Esses ácidos benzoicos, né, eles diferem pelo que é substituído no núcleo benzênico. Eles, né, dentre eles, o principal, né, é o ácido gálico. Por quê? Porque ele vai se encontrar numa média de 7 miligramas por litro, né, nos vinhos brancos e 95 miligramas por litro nos vinhos tintos. Por que isso? Porque o ácido gálico é um dos componentes de alguns taninos, taninos hidrolisáveis que acabam liberando esses ácidos gálicos, né, em solução. Bom, além desses ácidos benzoicos, né, nós temos os ácidos cinâmicos. Eles estão presentes principalmente como éster do ácido tartárico. Então, eles estão fazendo ligações ali com o ácido tartárico ou também com glicose, né? Porque com açúcares. Por quê? Porque o metabolismo da planta, né, acaba levando grande quantidade de açúcares, né, para as bagas, né? E esses ácidos cinâmicos acabam fazendo essas ligações glicosídicas. Entre os principais, nós temos aqui o ácido cumárico, o ácido cafeico e o ácido ferúlico. Esses são os principais, né, desses ácidos cinâmicos. Esses compostos eles podem ser classificados genericamente como polifenóis C6, C2. O que significa isso? Ele tem ali o anel benzênico, que são 6 carbonos, e ele tem mais esses 2 carbonos, C2, né, apesar de ter a carboxila após. 2 porque tem esse grupo etileno, né? E esse grupo etileno, ele pode ser utilizado para formar outros polifenóis, né? Então, derivados desses carbonos, né? Eles podem produzir um mau aroma, né? E, portanto, reduzir a qualidade de alguns vinhos brancos, né? Cinamato descarboxilase é uma enzima endocelular
que pode gerar esses compostos vinil-guaiacol, vinil-fenol, que podem dar essas características também não muito agradáveis para alguns vinhos, né? Algumas leveduras, como a Brettanomyces sp, podem atuar no envelhecimento de certos vinhos tintos, né, e produzir fenóis voláteis como esses aqui, 4-etil-guaiacol, 4-etil-fenol. Também podem ser derivados do barril, né, em que o vinho vai ser envelhecido. Isso pode dar aromas de estábulo, né, couro, fumaça, lenha, para esse vinho. E um segundo grupo, né, desses polifenóis não flavonoides são os estilbenos. Eles vão conter daí 2 anéis benzênicos separados por um grupo etileno, que é esse que tem a dupla ligação. Aqui nós vamos ter aquela substância que é a sensação, vamos dizer assim, dos últimos anos, né, que é justamente o transresveratrol, que ela é muito utilizada, ela não vai ter nenhuma influência sensorial na questão de cor, né, nem gustativa, mas, aliás, na gustativa até ela pode ter alguma influência, né, porque ela é um pouco amarga, né, mas ela é muito importante como antioxidante e também como uma molécula que pode ajudar na prevenção de doenças cardiovasculares, e já se fala até em doenças do cérebro, né, em doenças como Alzheimer ou outros tipos de doenças associados com problemas do cérebro. Então, o transresveratrol, ele é uma substância que é produzida geralmente pelas uvas tintas, né? Ele é produzido na pele da uva, né? Em alguns casos na semente também. Bom, e aí nós temos agora os fenóis flavonoides. Esse é um grupo bem grande, tá? Que na natureza, né, nos vegetais, ele pode ser encontrado de algumas formas, tá? Ele já vai ter uma estrutura de 15 átomos, no mínimo 15 átomos de carbono. Aqui, ó, nós temos os grupos que nós podemos ter, né, o flavanol, vejam, então eles vão ter o quê? Eles vão ter uma estrutura de 6, 3, 6 carbonos. Independente do tipo de ligação entre elas, é esse núcleo básico, né? Então, nós temos o flavanol, flavonol, o grupo dos flavanonol, ou de hidroflavonol, flavona, tem uma cetona, né? Flavanona, que é uma cetona um pouquinho diferente dessa, não tem dupla ligação no ciclo aqui, no heterociclo, e as antocianidinas, que são aqueles que estão mais envolvidas com a cor, tá? Que são essas que apresentam esse íon flavíleo, né? Ou flavilium, né? Como muitas vezes são chamados. Então, vejam, esse grupo dos flavonoides, que tem esse grupamento, veja só, 6, 3, 6 carbonos, muitas vezes eles podem ter esse heterocíclico de algumas formas, né, contendo algum tipo diferente, como a pirona, que tem esse dupla O, é uma cetona, né, o pirano, o pirrol, né, que tem daí o íon flavíleo, principalmente nas antocianinas. Na uva, não tem todos os grupos flavonoides, tá? Vai ter principalmente as antocianinas, né? Mas vai ter também flavonóis. Os flavonóis, eles contêm um heterociclo de pirona, né? E são pigmentos amarelos e, portanto, pouco contribuem para a cor dos vinhos tintos, né? Eles estão presentes nas cascas das uvas vermelhas e brancas, em formas glicosiladas. O que quer dizer glicosiladas? Que vão estar ligadas na forma de éster com um açúcar, né?
Então, nós temos alguns flavonoides principais aqui, ó, o quemperferol, a quercetina, a miricetina e a isoramenetina. Tá? Esses são alguns dos principais. Vejam, eles têm o mesmo grupo, como a gente falou, a polifenóis, porque tem várias hidroxilas ligadas no anel benzeno, e esses grupos são, se forem isolados, né, eles são, nos vinhos brancos, são fermentados na ausência de elementos sólidos do cacho. A concentração é entre 1 a 3 miligramas por litro, enquanto que nos tintos, claro, vai aumentar mais. Por quê? Porque geralmente se faz aquela maceração, deixa-se mais tempo em contato com as cascas, né, a semente, onde vai acontecer maior extração desses compostos flavonoides, né, da uva, da pele, da semente, se tiver a rax junto, da rax e assim por diante. Os dihidroflavonóis, né, ou flavanonóis, que são aqueles que mudam um pouquinho, ó, é o grupo cetona. Lembra que ele falou que vai estar ligado na questão glicosídica, né? Aqui, ó, né, esse é o açúcar que está formando um éster com o componente flavonoide. Na sua grande maioria, esses compostos flavonoides fazem essas ligações glicosídicas. Especificamente na vitis vinifera, a gente vai ver depois quando falar das antocianidinas, né, das antocianinas, eles são monoglicosilados. Já nas outras castas, né, das castas americanas ou as outras, né, rupestres, elas já têm esses flavonoides com 2 grupos de açúcar, que até é interessante em alguns momentos, foi uma maneira de evitar falsificação de vinhos, né. Os flavanóis, né, vejam que daí ele não tem dupla ligação e não tem grupamento de cetona. O heterocíclico aqui é o pirano, né, esse só tem esse O, completando o ciclo. Ele tem uma estrutura da catequina, né, que inclui 2 carbonos assimétricos e por isso dá o que a gente chama de isômeros óticos, né. Então, esses monômeros, esses grupamentos, né, cada estrutura dessa, a gente chama de monômeros porque elas podem formar, ou pode se polimerizar, elas podem formar, inclusive, o que a gente chama de oligômeros, né, cada meros se junta, formando uma cadeia um pouco maior, e que elas acabam dando origem também a taninos, tá? E aí eles vão possuir o que a gente chama vão formar proantocianidinas, procianidinas, que são esses oligômeros que acabam formando, né, grupamentos de taninos. Então, aqui só mostrando que ele pode ter esse comportamento ótico, né, então ele pode ter um grupamento mais ou um grupamento menos. O que é isso? É que se eu pegar essa substância, colocar em solução e passar uma luz polarizada, tem um grupo dessas moléculas que desvia a luz para a direita, tem outros que desvia a luz para a esquerda, né? Então, aqui eles geram isso porque possuem carbonos assimétricos. Então, são aqui os monômeros dos flavanol. Os taninos, né? Os taninos tão falados na questão do vinho, né? Veja, o termo tanino vai abranger um grupo de substâncias que são complexos estáveis com proteínas. Então, tem esse grupamento de flavonoides que acabam também complexando com proteínas e outros polímeros vegetais, como os polissacarídeos. Até é interessante, né, que eles vão, dependendo do tipo de tanino, pode causar adstringência e amargor. A adstringência é aquela capacidade de travar, né, na língua, né, que é provocado muitas vezes porque o tanino que vai estar lá no vinho, né, ou no vegetal, digamos assim, e quando você coloca na boca, ele vai
formar um complexo com as proteínas que você tem na língua, com as enzimas, né, que você tem, da saliva, e isso acaba dando essa sensação de astringência. O amargor, porque dependendo do tipo de polimerização ou da quantidade, né, de moléculas que estão juntas nessa cadeia, ela pode ativar esses centros que nós temos como amargor. Principalmente por causa dessa inibição, né, da enzima ao se ligar com as proteínas enzimáticas que nós temos na saliva. Então, os taninos são gerados pela polimerização dos flavonoides. E eles devem ser suficientemente grandes para formar os complexos estáveis com proteínas. A grande maioria, né, tem massa molecular entre 600 e 3.500 quilodaltons. Quilodaltons é uma medida que se faz quando tem moléculas muito grandes, né? Entre 2 e 12 subunidades de flavonol. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? Podemos ter, por exemplo, aqui ó, o tanino gálico, onde eu tenho ácido gálico, ó, várias unidades de ácido gálico, que acabam polimerizando com açúcar, né? Com glicosídeo, e com outras unidades, e assim ele vai crescendo essa cadeia em muitas unidades, né? Então, vejam que a unidade principal é o ácido gálico. Um outro tanino que nós podemos ter é o tanino elágico. Ele tem aqui o ácido elágico, tá? E ele acaba gerando essas moléculas grandes pela junção desses vários grupamentos ácidos com açúcares, né? E criando essa estrutura de tanino. Temos também o que a gente chama de dímeros, né, de procianidinas, que são classificados aí em duas categorias, né, procianidinas do tipo B, procianidinas do tipo A. Aqui, inclusive, a gente mostra isso, né, eu tenho aqui, então, um dímero, né, da procianidina do tipo A, e aqui nós temos um trímero, como já diz o nome, né, ela está formando ligação de 3 unidades do flavonoide, gerando essa procianidina do tipo, aqui no caso, C. E quando isso se junta, olha aqui, o que nós vamos ter? Ó? Quando elas se juntam, formando essas moléculas grandes, é que vão gerar o que a gente chama de tanino, né? Então, é a estrutura geral das procianidinas polimerizadas, elas vão crescendo e vão se ligando com outras moléculas, né, podendo ser aí outros polifenóis, né, ou açúcares, né. Bom, como isso contribui, né, para, vamos dizer assim, a composição na uva, né, no ponto de maturação. Vejam só, eu tenho catequina, dímeros de procianidina e temos os trímeros, né. Vejam que o que mais nós vamos encontrar, aqui mostrando, né, o Merlot e a Cabernet Sauvignon, né, são os dímeros de procianidina. Em menor quantidade, os trímeros. E em intermediário, vamos ter aqui a catequina. E em grande parte, nós vamos encontrar onde? Na semente. E em menor, na pele. Então, quer dizer o quê? Quanto mais tempo a gente deixar a fermentação, né, macerando com as cascas e com a semente, há maior possibilidade de nós extrairmos essas substâncias da semente para o nosso vinho. Né? Por quê? Porque elas podem ser hidrolisadas, elas podem ser quebradas pela ação da molécula, da água, né? E acabam sendo extraídas dentro do processo de fermentação. Muitas procianidinas também podem causar o amargor, né, e a astringência, e também podem contribuir para a coloração amarela, né, e a capacidade do envelhecimento do vinho. Por quê? Porque daí, vejam só, no ato
no vinho jovem, né, vamos dizer assim, ele tem uma cor bem viva, né? E com o passar do envelhecimento, né, estou dando um spoiler, a gente vai falar daí na próxima aula, ele, com essas substâncias de coloração amarela, acaba dando um outro tom, vai ficando já num tom mais granada, né, um vermelho mais, um pouco mais diferente do que o violáceo, né, do que o inicial. O teor de tanino, né, e o grau de polimerização dessas unidades constituintes, né, eles fizeram um estudo aqui, como é que ele contribui para a questão de amargura e adstringência, né? Então, veja aqui que eu tenho intensidade e aqui o grau de polimerização. Vejam que, para amargura, né, até um grau 4, 5 é o pico maior de amargura. Já para a adstringência, o pico maior fica no grau de 10 de grau de polimerização. Isso quer dizer, quanto maior é quantas unidades, né, você vai ter daquela polimerização de flavonoides, né. Aqui também mostrando, né, esses taninos que nós podemos ter, né, e da onde que vem a sua origem, né, e que temos três variedades, né, a Carignan, a Cabernet Franc e a Cabernet Sauvignon. Vejam que a grande maioria, né, nós vamos ter da onde? Das sementes, né? Então, se a gente observar aqui, ó, tirando, né, o Prodelphinidóis aqui, não tem nas sementes do Carignan, nem do Franc, nem do Sauvignon. Mas, em compensação, os procianidóis e os galoilados, né, que são com ácido gálico, nós vamos ter em grande quantidade nas sementes. Muito mais nas sementes, né? Então, vejam que esses taninos, né, vão ser extraídos aí dessas sementes para o vinho, né, vinho tinto. No processo de envelhecimento também, né, você consegue extrair taninos da madeira, tá? No caso do barril, né? Existem alguns tipos de insumos enológicos, tá? E hoje a legislação já permite que você possa adicionar taninos também no seu vinho, tá? Claro, mas aí tem toda uma legislação para isso, né? Continuando com os flavonoides, nós vamos chegar então nas antocianidinas, antocianinas. Aqui nós temos que tomar cuidado. Alguns chamam de antocianas ou antocianos, que são geralmente um termo genérico que abrange tanto as antocianidinas como as antocianinas. Qual é a diferença básica? Antocianidinas são aqueles grupos, aquele íon flavílico, né, onde que muda alguns radicais. Nós temos aqui, ó, 5 antocianidinas básicas, tá? E o que muda são alguns radicais. Para poder exemplificar bem, eu coloquei aqui esses grupos, né, mostrando quais são as diferenças básicas. Vejam, todos são os íons, né, esse íon flavílio, né, e que tem daí, são polifenóis, vocês podem ver. A cianidina tem nesse anel benzênico, fora, né, desse grupamento heterocíclico aqui, ele tem 2 hidroxilas. Já a peonidina vai ter um grupo éster aqui, né, tem esse radical metil em vez do hidrogênio. A delfinidina já vai apresentar 3 hidroxilas nesse anel solitário, né, enquanto que a petunidina apresenta daí já apresentaria 3 mais 1 e é substituído por um grupamento metílico, e a malvidina apresenta 2 substituições de radical metil ao hidrogênio. A antocianidina, em maior quantidade na uva, né, vamos dizer assim, é a malvidina, tá? Então, aqui vocês vão poder ler depois,
a diferença básica entre uma antocianidina é porque é estruturas do flavonoide isolado. E a antocianina é quando tem o grupo de açúcar numa ligação glicosídica. Já vou mostrar depois ele, em que a forma aglicona é o grupamento flavonoide e o glicosídeo, né, a forma glicosilada. Então, esse conjunto também é o que dá a cor, tá? A gente já vai ver ali. Tá certo? Então, a vitis vinifera e nos vinhos correspondentes, eles vão apresentar apenas as antocianinas monoglicosiladas, com uma ligação glicosídica na posição 3, tá? Então, esses vinhos da vitis vinifera. Acontece que os outros tipos, como a vitis ripari e a vitis rupestris, né, e os seus híbridos, eles têm no seu constituintes as antocianinas diglicosídicas. Elas têm, então, 2 grupamentos glicosídicos. E isso é o que acaba impedindo, né, de ocorrer falsificação. Até teve um estudo que foi feito e eles conseguiram identificar algumas falsificações justamente por isso. Se vendia vinho como sendo de vitis vinifera, mas ele não era dito vinho fino, né? Ele era um vinho que vinha de um vitis rupestris, né? Aqui só mostrando também, aqui ó, é uma representação de uma antocianina, porque tem esse grupamento glicosídico, tá? Tem um açúcar ó, ligado na posição 3. A posição 3 é justamente a posição do heterocíclico, tá? Do anel heterocíclico. Pode acontecer também que nesse açúcar que está ligado na antocianina, pode haver uma substituição, aqui ó, um R3. Esse R3, quando for um glicosídeo de antocianina, ele é um hidrogênio. Mas ele pode ter aqui, ó, um grupo acetil, né, um ácido, um grupo cumaril, né, ou um grupo aqui de um ácido cafeico, né. Então, ele pode substituir isso nessa estrutura da antocianina, tá? Então, ela pode diferir. Isso tudo acontece por quê? Por causa do metabolismo da planta. A planta vai criar essas substâncias, né, ditas antocianinas, e com essas ligações, como uma resposta. Uma resposta a quem? O sol, né, para proteção de pigmentos. Por quê? Porque essas antocianinas são antioxidantes, então, oxida ela antes de oxidar partes mais importantes da uva, né? Ou como uma resposta a infecções por fungos, né? Uma resposta a alguma infecção feita por fungos, bactérias, que daí produz essas substâncias que inibem o crescimento desses agressores, né? Ainda, né, como eu falei, né, a malvidina é a antocianina mais abundante, né, nas castas de uva e pode ser considerada como a principal responsável pela cor, né, das uvas tintas e do vinho tinto, né. Então, aqui, só mostrando para vocês, aqui nós temos uma antocianina monoglicosilada, né, que tem o açúcar, né, e tem o ácido paracumárico aqui, né. Aqui só para mostrar para vocês, então aqui nós temos algumas castas, né, de uva, Barbera, Nebbiolo, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, e aqui, ó, o tipo de antocianina, né, que vai estar presente nessa uva, né. Vejo que na grande maioria, o que está em maior quantidade é a malvidina. Somente a casta Nebbiolo é que, em vez de ter a malvidina como grande
a maior constituinte, tem a pironidina. É a única casta aqui analisada que eles encontraram essa diferença, né? A pironidina, ela está muito próxima da estrutura da malvidina, mas pode ver que a grande constituinte básica, né, é a malvidina. As outras também aparecem, mas em menor grau, né? Contribuindo daí para a composição desse leque de cor, né? A gente pode observar na grande maioria das uvas, né, que em alguns casos ela não tem uma cor muito uniforme, né? Em algumas castas não, ela é bem uniforme, a produção da cor é bem elaborada, né? As ditas uvas de mesa, né, dependendo de como se cultiva elas, não tem uma grande insolação, então ela não fica completamente uniforme, né? As espécies americanas, né, como a gente falou, as Vitis ripari e a Vitis rupestre, elas contêm diglicosídeos, né? Então quer dizer o quê? Deixa eu voltar lá na estrutura. Aqui, ó. O que vai acontecer? Aqui tem um glicosídeo, ela pode ter um outro glicosídeo ligado em um desses outros OHs aqui na forma de ésteres, né? Então, ela pode ter um outro diglicosídeo. E isso, inclusive, como a gente pode ver aqui, é o que resultou numa, vamos dizer assim, descoberta, né, de comercialização fraudulenta. Não tem como enganar, né? Se faz a análise do vinho e vê que está sendo vendido de uma forma por Vitis vinifera e tem o diglicosídeo, é falso, ele é de Vitis rupestre. Estão tentando enganar aí, né, vendendo gato por lebre, né? Então aqui está falando bem isso. Falar um pouquinho do perfil dos taninos e das antocianinas durante o processo de maturação, né? Nós podemos observar que aqui a gente pode observar isso, ó. Tem a fase do pintor, né, que quando começa a mudar a cor da uva, né, e tem todo o processo de maturação. Então, a gente pode observar o seguinte, os taninos na semente, a tendência é diminuir, mesmo porque é o que a gente chama de maturação fenólica, né, ele está no ponto, ele diminui um pouquinho na semente, mas os taninos na pele, a tendência é aumentar um pouco, e as antocianinas, vejam, elas vão chegar num pico máximo, né? Então, o ideal é chegar na fase de maturação um pouquinho depois desse máximo, mas tem que sempre ter o equilíbrio entre a maturação fenólica, né, no caso de aumento das antocianinas, e também em que as sementes estejam maduras o suficiente, porque senão isso pode causar um certo problema, né? Aqui nós temos justamente nessa figura mostrando isso. Então aqui, vejam só, eu tenho que o pico é um pouquinho antes da maturação, do ótimo de maturação, ou quase ali no ponto máximo de maturação. O 2 aconteceu antes, o 3 depois, 3 e 4 depois. E aqui no texto a gente vai falar justamente isso, ó. O pico pode coincidir com a maturação, determinada pela proporção de açúcar para acidez, indicando maturação ideal, né, que é justamente o pico 1, quando ele chega lá, né, no ótimo, né, próximo do maturação. Já quando o pico ocorre antes da maturação, que daí é a curva 2, né, ela vai sugerir que a casta não está bem adaptada ao ambiente e em que está sendo cultivada, visto que a sua maturação fenólica ela é prematura. Então, fenolicamente ela está matura, mas não tem os açúcares suficientes para poder fazer a vinificação. Ela não está bem adaptada ao meio. E quando o pico ocorre após a maturação, as uvas podem requerer um grau de sobrematuração ou pode até não atingir a maturação fenólica. Também é um problema. É o caso, por exemplo, de manter certos aromas ou substâncias, né, que vão dar são tidos como defeito, né, o caso das pirazinas, né, quando estouram demais, né,
dando aquele gosto de pimentão verde, né, na boca, né. A reatividade dos taninos e, portanto, sua astringência geralmente é medida de acordo com o índice de gelatina, que se baseia na capacidade dos taninos de reagir com as proteínas e formar complexos estáveis. O valor para este índice fica normalmente entre 25 e 80. Valores acima de 60 revelam a presença de taninos altamente reativos, responsáveis pela dureza e a astringência. Valores abaixo de 40 indicam falta de equilíbrio. Os valores ótimos estão, portanto, entre 40 e 60. Ficando nesse meio, nós vamos ter um equilíbrio, né? E aqui ele mostra justamente isso para 3 castas, né? Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, onde ele coloca aqui, né, o índice de gelatina, né, na casca e na semente. Então, no pintor, nós temos do Merlot, né? Pintor é quando a mudança de cor, 69,80, verde, 67,80 e maduro, 54,84. Já na Cabernet Sauvignon, 69,80 para a mudança de cor, verde 67,80 e maduro 42,86. O Cabernet Franc, 70,81 na mudança de cor, no verde 69,82 e o maduro 58,86. Então vejam que os taninos aqui têm predominantemente, né, a maior quantidade nas sementes. Mas, como a gente pode ver, algumas castas traz também um valor bem alto na pele, né? Mas do verde ao pintor e depois no maduro já diminui muito, né? O amadurecimento fenólico, né? Seria bem isso, né? O teor de taninos e antocianinos, né? Ou antocianos, né? Pode ser utilizado como um índice, vejam só, como um índice para você ver se está adaptado ou não à região em que está sendo cultivada, né? De acordo com a riqueza fenólica. Teoricamente, as uvas mais ricas em antocianinas irão gerar vinhos com as cores mais fortes. Mas a extração fenólica também deve ser levada em consideração. A difusão dos compostos da epiderme para o mosto durante a vinificação depende, entre outros fatores, da degradação das células da epiderme. Assim, quanto mais extensa for a degradação, mais fácil será extrair os antocianos. Vejam, então, e aí nós temos um certo, vamos dizer assim, muitas vezes um dilema, né? Muitos preferem tirar o mosto flor para fazer um vinho mais refinado, mas e as cascas daí? Porque se ele usar para fazer as prensagens, várias prensagens, né? Ele está degradando essas cascas, né? Mas e aí ele vai usar depois para fazer a extração dos polifenóis também naquele vinho, né? Então tem que tomar uma certa decisão de equilíbrio aí, né? Quando as uvas amadurecem ligeiramente, a riqueza de antocianos no vinho é ligeiramente superior à obtida com as uvas menos maduras, embora a concentração de pigmentos nas uvas seja inferior. Então, portanto, o conteúdo de antocianos dependerá da concentração na pele e da facilidade da difusão no mosto. Aqui só mostrando algumas tabelas, em que ele mostra aqui a concentração em miligramas por litro de antocianinas, né, conforme vai amadurecendo. Então, vejam que na pele nós temos uma grande quantidade, né, a porcentagem de extração, a intensidade, e vejam que o vinho, qual é o conteúdo que nós vamos ter. Então, veja aqui, ó, que no período de maior maturidade, lógico, né, você consegue uma extração bem maior. Mas vejam que ela não é 100%, então quer dizer que dentro ainda na casca, né, na pele, né, da uva, ainda ficam muitos conteúdos de antocianina. E, como eu falei, tem pessoas que deixam um tempo de maturação menor, dependendo do vinho que quer fazer, ou maior, mas não se pode deixar muito, né? Porque pode causar problemas, né?
Então, sempre fica um conteúdo de antocianinas na casca ainda, né? Que, de repente, pode ser estudado aí, né? Fazer algum projeto, estudar, de repente, de recuperar esses produtos, né? Para gerando um produto farmacológico, de repente, né? E aqui, taninos, antocianinas e ácidos fenólicos, né? Da polpa e da pele e da semente. Vejam que os taninos na polpa são traços, né? Bem raro. Tem na pele, mas em grandes quantidades nas sementes. Já as antocianinas, na polpa não tem nada, nem na semente, a grande maioria é na pele. E os ácidos fenólicos nós encontramos na polpa e na pele, em menor quantidade, inexistente, né, nas sementes. Então, claro que na maior quantidade dos ácidos fenólicos também vai estar na pele. Certo? Bom, como é que a gente faz a extração, então, desses compostos fenólicos durante a vinificação? A análise, né, da composição fenólica das uvas e do vinho, ela vai revelar que nem todos esses compostos encontrados no vinho são derivados diretamente da vaca. Por quê? Porque, dependendo do processo pós-vinificação, né, se você vai usar uma barrica, a barrica contribui com grande quantidade também de compostos fenólicos, né? E sem falar também que tem outros processos que acabam ocorrendo, né, durante o processo de vinificação, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, a concentração total de compostos fenólicos situa-se entre 50 e 350 miligramas por litro em vinhos brancos e 800 a 4.000 miligramas por litro nos casos de vinhos tintos. Vejam que é bem maior, por quê? Porque é o processo que se faz, né? Eu não tenho dados, né, mas o vinho laranja, ele é feito com maceração em casca também de uvas brancas, né? Eu não sei daí qual é o conteúdo que se tem de compostos fenólicos, porque como fica mais tempo, com certeza vai extrair alguns compostos, muito mais compostos fenólicos, né? Porque do que o branco ou do que um rosé, que ele é feito com... Você faz o mosto e depois você prensa essa casca, né? Não deixa muito tempo em contato, né? Então, você não extrai os compostos fenólicos, né? Nem as antocianinas. Nos vinhos tintos, são extraídos cerca de 60% dos compostos fenólicos totais, incluindo 38% de antocianinas e 20% de taninos. Isso na média, né? Pode ser maior, pode ser menor. Nos ácidos benzoicos e flavonóis, né? Como ácido, que eu acho que é cafárico, que é o ácido cafeico ligado com o ácido tartárico. O ácido coltárico, que é o cumárico tartárico, nos mostos de uva branca corresponde a 40% a 20%, né? Respectivamente, esses dois, né? Então, aqui nós temos, em média, né, do que a gente vai encontrar desses ácidos benzoicos ou flavonóis. Então, nós temos aqui, ó, ácidos benzoicos, no vinho branco, de 1 a 5 miligramas por litro. No vinho tinto, 50 a 100 miligramas por litro. Ácidos cinâmicos, de 50 a 200 miligramas por litro no branco e de 50 a 200 miligramas no vinho tinto. Então, é igual, né, esses ácidos cinâmicos. Flavonóis, traços no vinho branco, 15 miligramas por litro no vinho tinto. Antocianos, não, basicamente nulo, né, no vinho branco, e de 20 a 500 miligramas por litro no vinho tinto. Flavonóis monoméricos, traços no vinho branco, 150 a 200 miligramas por litro no vinho tinto. E procianidóis, né, 0 a 100 miligramas por litro no vinho branco e de 1.500 a 5.000 miligramas por litro no vinho tinto. Então, vejam que o vinho tinto, ele tem uma carga de polifenóis muito maior do que no vinho branco, justamente pelo processo que se faz, um processo totalmente diferente de vinificação de um e de outro, né?
os antocianos e os taninos, né? Os taninos, os antocianinos são extraídos rapidamente no mosto de uvas, né? A fase aquosa, atinge um pico de concentração nos primeiros dias, já vai extrair bastante, né? E quando a concentração de etanol atinge um determinado nível, essa concentração ela é reduzida devido à absorção pela levedura e pelos elementos sólidos do fruto, né, ou como resultado da modificação da estrutura, porque vai formar aquele complexo de tanino e antocianidina, né, antocianina. Já os taninos da pele são extraídos junto com antocianinas, embora de forma mais lenta, claro, são moléculas maiores, então a extração é muito mais lenta do que as moléculas menores. Então, aqui nós temos um gráfico mostrando justamente isso, uma maceração pré-fermentativa, né, e uma maceração pós-fermentativa, né. Então, vejam que ele vai estar ali no entre-meio, né, durante esse processo de fermentação, tem uma extração lenta, rápida, vejam que as antocianinas são muito mais rápidas na extração, enquanto que os taninos, né, eles demoram muito mais para serem extraídos, né, da casca, da semente, assim por diante, né. Isso é relação de tempo, né, por concentração. Algumas estratégias de vinificação e o conteúdo de polifenol. Vejam, como nós temos uma diferença na cinética de extração dos compostos fenólicos, você tem que ter em mente que você deve, para fazer uma decisão, você tem que saber o que você quer com um vinho, que tipo de vinho você quer. Né? E também, claro, né, tem que ver a saúde e a maturação fenólica das uvas. A saúde também é muito importante, né? Porque se você tiver podridão, se ela for uma podridão boa, né, você vai ter um outro tipo de vinho, então você vai ter que ter uma outra decisão para fazer com o teu processo de vinificação. Então, conforme o vinho desejado, o que você tem que fazer? Se for para vinho jovem, né, vai requerer uma curta maceração. Por quê? Porque você tem que controlar os taninos, porque senão, se você tiver um nível excessivo de taninos, ele vai causar amargor, muita astringência, né? Então, ele vai também dar muito gosto herbáceo. Tem que controlar também a temperatura, né? Porque para garantir que o vinho retenha os aromas. Se aumentar a temperatura, os voláteis vão embora e você vai perder os aromas da fruta, né? Na elaboração de vinhos destinados daí para um envelhecimento, aí você já pode fazer uma maceração mais prolongada. Por quê? Porque daí você vai extrair mais cor e vai extrair também mais taninos, mas daí, com o processo de envelhecimento, eles vão acontecendo outras reações que vão fazer com que esse vinho fique mais um vinho de guarda, né? Um vinho que possa ser guardado mais tempo, seja para ocorrer as reações, para deixar ele mais redondo, vamos dizer assim. Com relação à saúde da vinha, se as uvas são sãs, né, não há razão para o vinho desejado, que o vinho desejado não possa ser produzido, né? O problema surge quando as uvas podres são colhidas. Nesse caso, deve ser evitada uma maceração longa, e, se possível, deve ser empregada técnica que permita uma rápida extração de cor. O arejamento deve ser evitado tanto quanto possível, uma vez que a enzima lacase, característica das uvas podres, oxida rapidamente uma grande quantidade de compostos fenólicos. Alta dose de sulfito também deve ser adicionados durante a fermentação, e isso pode causar um outro problema, que é a redução da cor. Então, por isso que tem que tomar cuidado, né? Vai ter que usar o sulfito, porque é uma maneira de você controlar não só certas leveduras indesejáveis, como também bactérias indesejáveis, né?
mas tem que ser numa dosagem que não interfira muito na extração da cor, né? Então, essas medidas evitarão o quê? Deterioração do vinho, né? Pode gerar moléculas que deem defeitos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente se o vinho que a gente quer obter for um vinho de alta qualidade. E o amadurecimento fenólico, né? Por isso que ele é tão importante, né? É um dos fatores importantes para poder tomar a decisão de colher a uva, né? Os dois principais são, as três, desculpe, né? São teor de açúcar, né? Que a gente mede ali pelo Brix, acidez também é importante para o tipo de vinho que se quer, e o amadurecimento fenólico. As uvas vão alcançar, né, uma maturação fenólica adequada ou ótima, né, podem ser usadas para produzir qualquer tipo de vinho, quando chegou nesse ótimo de maturação fenólica. Se as uvas não estiverem suficientemente maduras, no entanto, uma curta maceração resultará numa extração inadequada da cor. Você tem que deixar mais tempo, né? A maceração deve ser longa, mas corre o risco de extrair níveis excessivos de taninos, né, das sementes, com consequente aumento da astringência. Então, nesse caso, é preferível usar técnicas que permitam extração rápida de cor, evitando a astringência excessiva. Então, são alguns fatores que devem ser levados em conta, né? Vejam que vinificação não é uma coisa muito, vamos dizer assim, simples, né? Dependendo de como for o seu ciclo, vamos dizer assim, da videira, né? Problemas com chuva demais, ou seca, ou problemas de muito frio, né? Tudo isso pode causar esses problemas de alcançar ou não alcançar a maturação fenólica, né? Então, você vai ter que tomar atitudes, né, que possam dar um produto de fermentação adequado para o vinho que você quer. Algumas modificações, né, que podem ocorrer nos compostos fenólicos durante a vinificação. Veja, a gente já identificou mais ou menos quais são os compostos fenólicos que nós podemos ter, né? Então, a gente não pode esquecer que a levedura, ela vai produzir uma atividade enzimática, né? Ela pode produzir, já pode começar, inclusive, nas uvas, próprias uvas, não da levedura, da própria uva, própria planta, né? Mas, quando a gente começa a fermentar, ela vai fazer uma atividade exógena. E essa atividade exógena, ela já começa quando rompe a uva, porque ela, não podemos esquecer, é um ser vivo. Então, ele tem proteínas, ele tem enzimas, e essas enzimas vão provocar fenômenos químicos, né? Então, a atividade enzimática, ela pode distinguir entre dois tipos principais de atividade enzimática. O primeiro leva à oxidação dos polifenóis, e vai formar daí quinonas. Um exemplo, tá? Tirando da uva, né, mas bem rápido. Quando você corta uma maçã, se você deixar um tempo a mais exposto ao ar, ela começa a escurecer. Por quê? Porque daí tem uma substância que vai gerar essas ditas quinonas, que são ciclos que acabam gerando duas cetonas cíclicas, e que daí dá essa capacidade, vai degradando ao ponto que vai escurecendo, né, a maçã. O mesmo pode acontecer também no vinho, tá? Só que os polifenóis é que são oxidados por essa atividade. A atividade do polifenol oxidase. E o segundo é causado pelas hidrolases, que clivam ligações ésteres e glicosídicas. Por exemplo, pega um flavonoide que está ligado com o grupamento de glicose, vem essa hidrolase e quebra isso. Então, fica daí, por exemplo, né, numa antocianina, vai ficar uma antocianidina e um açúcar, uma glicose, tá? Em alguns casos. Pode ser outro tipo de açúcar, tá? Então, e por isso que essas hidrolases acabam, inclusive, fazendo com que os taninos sejam hidrolizados. E aí, saindo as várias unidades, ácido gálico, ácido elágico e assim por diante.
Na polifenol oxidase, né, enquanto o mosto é obtido, o contato com o ar leva à formação espontânea de pigmentos opacos e acastanhados. Isso se deve à oxidação dos compostos fenólicos em quinonas. A enzima responsável é a polifenol oxidase. Os ácidos cinâmicos e seus ésteres tartáricos são particularmente propensos a essa oxidação, o que causa o escurecimento do mosto de uvas brancas. Duas enzimas diferentes com atividade polifenol oxidase foram identificadas, uma endógena, que é a tirosinase, e a exógena, que é a lacase. A polimerização de quinonas leva à formação de pigmentos castanhos que são responsáveis pelo escurecimento do mosto. E a hidrolase, né, que são as várias enzimas com atividades hidrolíticas, foram encontrados no vinho. Eles são de origem fúngica e são derivados da microflora da uva ou de preparações enzimáticas. Especialmente, essas enzimas liberam as agliconas dos flavonóis e antocianos, que é a atividade de beta-glicosidase. Quer dizer, tira os açúcares das moléculas flavonoides, o que pode levar à precipitação das agliconas insolúveis dos flavonóis ou à redução da cor, causada pela instabilidade dos antocianidóis, tá? Aí aqui ele fala dos ácidos cafeicos, cumáricos, livres, né, que são esterificados com ácido tartárico. Clivagem dos taninos, né? Aqui, se eu não me engano, nós temos bem isso, ó. Então, tem um polifenol, que vai, ou pela tirosinase ou lacase, vai gerar aquelas quinonas, tá? Vejam que tem dupla O no anel, e que vai levar às reações de escurecimento. Temos também aqui a cinamato descarboxilase e a vinifenol redutase. E aí eles vai gerar essas reações. Vejam, tem o ácido firúlico, o ácido cumárico, que com a cinamato descarboxilase, o nome já está dizendo, né? Vejam que ele vai tirar essa carboxila, ó, vai liberar na forma de gás carbônico. E vai formar o etilfenol, vinilfenol, guaiacal, o etil-guaiacal e assim por diante. Então, eu estou perdendo o composto fenólico. Não posso esquecer, por que são importantes os compostos fenólicos no vinho, além da cor, né? Eles agem como agentes antioxidantes. E por isso que uma dieta adequada, né, uma taça por dia, né, de vinho tinto, ele contribui para a saúde, porque se você coloca substâncias com propriedades antioxidantes, elas vão se oxidar e não deixar que as moléculas importantes das suas células sofram essa oxidação, né? E também tem a atividade metabólica da levedura. Não podemos esquecer que a levedura vai usar tudo que ela tiver ao dispor dela para manter a maquinaria e para poder se propagar. Então, ela acaba gerando, né, podendo utilizar também os polifenóis como precursores para outras substâncias, né? Outro dos compostos presentes no vinho, né, branco e tinto, é o tirosol. O tirosol está aqui, essa molécula, né, encontrado aí na concentração de 20 a 30 miligramas por litro. Ele é formado a partir da tirosina. Durante a fermentação alcoólica, e sua concentração permanece relativamente constante durante o envelhecimento. Tem alguns fenômenos químicos, né, que podem ocorrer, entre eles, aqui bem interessante, é quando ocorre o processo de copigmentação, né? A gente pode ter as oxidações, né, as reações sofridas, né, pela geração de quinonas, né, durante a oxidação, e a copigmentação. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, a adição de hidrogênio, né, ou reação da antocianina, né, ou da base de quinona, né, com H+, ela vai predispor à formação dessa, inativação do íon, né, dessa quinona, né.
Posso ter também a mutação, né, ou alteração de alguma base de carbinol, como chacona amarela, né? Vejam só, eu tenho aqui o meu grupamento, que pode entrar em equilíbrio entre a cis-chalcona com a trans-chalcona. Ela muda a conformação da sua molécula. Isso pode acontecer, o tipo de isomeria, né, que ocorre. Pode ocorrer também, como eu falei antes para vocês, a questão da modificação devido ao aumento de pH, né, antocianinas. Vejam, aqui, ó, só para mostrar para vocês, ó, nós temos o íon flavílico, né, que ele é vermelho. Mas, com alteração de pH, ele pode ir, por exemplo, com a base carbinol a incolor. Ou, perdendo, né, ou diminuindo, aumentando o pH, ele pode ir para a base quinona violeta. Ou pode entrar em equilíbrio, né, cetoenol, o tautomerismo, né, formando a chalcona, que é amarela. Né, ou formando ácidos fenólicos incolores. Vejam, tudo isso pode ocorrer devido à alteração do pH de uma antocianina, porque tem aqui a glicose, né, ele pode passar por um composto incolor e gerar o amarelo e dar o incolor. Do íon flavílico, ele pode ir para a questão violeta da base quinona. Tem uma planta, eu acho que todo mundo conhece, né, que é a hortênsia, né? Dependendo do solo que ela é plantada, se ela for ácido ou se ele for básico, ela pode gerar aí, flor com cor diferente. Se for, agora não lembro se é ácido ou base, mas se o solo for com uma tendência meio ácida, pode gerar mais voltado para o vermelho, né? Enquanto que mais básico pode gerar mais para o azul, se eu não estou me enganando, né? Justamente por essas modificações do grupamento de antocianina. Esse equilíbrio alterado vai gerar essas cores diferentes, né? A copigmentação, que nesse caso aqui, o nome, né, é quando acontece um deslocamento devido à adição de um composto ao grupo da antocianina, né? E copigmentação mais, vamos dizer assim, corriqueira, é quando a gente adiciona o metabisulfito, né? Como um meio de sanitizar, né, o meu mosto, né? O que acontece? Esse metabisulfito, ele acaba se ligando com a antocianina e acaba tirando essa cor, acaba passando para um adulto incolor. Veja, eu tenho a minha antocianina, que aqui ela é vermelha. Quando esse sulfito acaba se ligando ao grupamento lá da antocianina, principalmente no heterocíclico, ela deixa de ser vermelha para ser incolor. Então, tem que dosar muito bem quando você vai fazer a sua sanitização, né? E é um mal, muitas vezes, necessário, né? Porque a gente precisa evitar a concorrência entre leveduras que acabam não dando o que a gente quer, né? Leveduras ou bactérias, né? Peço que vocês leiam tudo isso. Aqui nós temos um pequeno gráfico mostrando justamente as formas de antocianinas, né? Vejam que em função do pH, não podemos esquecer que o nosso pH ótimo, né? Para o mosto e para o vinho é em torno de 3, né? 3 e 4. Então vejam que o que nós vamos ter aqui, ó, um misto de antocianinas incolores, né? Formas incolores, e as violetas e vermelhas, né? Veja, então, que nesse caso aqui vai ter menos violeta, passando de 4 vai ter mais violeta do que vermelhas, né?
E isso mostra, inclusive, porque o vinho jovem, o tinto jovem, né, tende a ter uma cor mais violácea, né? Um vermelho mais violáceo, justamente por causa desse tipo de antocianina que nós vamos encontrar. Bom, essa aqui é uma visão geral, tá, gente, desses compostos fenólicos tão importantes, né? Como eu falei, eu deixei aqui 2 artigos. Opa, aqui do ácido. Deixa eu voltar ali. Aqui, polifenóis. Eu deixei 2 artigos, um falando sobre a vinhoterapia e outro falando sobre o progresso científico dos pigmentos. Eu peço que vocês deem uma boa olhada, só deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui o que fala da vinhoterapia. Então, ele começa assim, ó, atuação da vinhoterapia no retardo do envelhecimento cutâneo, revisão de literatura. Vejam, não é somente a ingestão, tá? Mas também utilizar produtos cosméticos, tá? Mais voltado para a questão da pele. Mas ele fala, inclusive, aqui, no resumo, né, que ele fez um estudo nas bases do Google Acadêmico, né, e da Cielo, né, do Cielo, para poder ver qualquer artigo que falasse sobre a utilização, né, do vinho como uma técnica de terapia, né? E ele vai falando justamente isso, né, que uma ingestão, uma degustação do vinho pode, ingestão eficácia, né, eficaz, né, numa quantidade adequada, né, 300 ml ou uma taça por dia, pode ter um efeito na redução da mortalidade por doenças cardiovasculares, né? Prevenção de doenças inflamatórias, intestinais, câncer de colo retal, e aumenta o crescimento da microflora por conta dos fenólicos, né? Que é justamente esse composto, um desses compostos que a gente acabou de falar ali, né? Desses compostos, né? Por quê? Porque eles agem como antioxidantes, né? Então, ele vai falar aqui, nesse artigo, é um artigo curto, tá? Não é muito grande, ele vai fazer uma pequena revisão, ele, inclusive, ele cita bastante coisas, né, interessantes, que faz a revisão, a metodologia, mostra como é que ele fez, né, o levantamento bibliográfico, a revisão dele, trazendo os dados. É bem interessante dar todas as referências da onde ele trouxe, né? Tudo isso, ó, falando do resveratrol, que é uma molécula de anti-envelhecimento, estudos do envelhecimento cutâneo em diferentes etnias, né? Reaproveitamento da água no vinho, vinhoterapia, vinho e saúde. Então, ele vai trazendo bastante coisas aqui que vocês se interessarem, né? Esse artigo fala sobre isso. E tem esse outro, aliás, esse não é. O outro eu acabei, eu acho que, deletando daqui, deixa eu abrir lá do nosso. E o outro é últimos progressos científicos sobre os pigmentos. Se a gente clicar aqui, ele vai aparecer. Em que ele vai falar justamente sobre os pigmentos do vinho, né? Esse não é um artigo tão novo, ele é de Portugal, né? O Departamento de Química da Universidade do Porto, em que 2005, e ele vai falando aqui sobre influências pH, absorbância, como se faz para analisar, conteúdo, né, do taninos, vai falando também sobre antocianinas, de cor vermelha, daí de 1 a 8 meses. Então, é bem interessante, eu achei, pelo menos eu achei, né, para que vocês tenham uma noção do que se tem sobre o pigmento, né, a cor do vinho. Inclusive, nós temos uma maneira de dosar a cor do vinho através da espectrofotometria, né, do UV-Vis, em que a gente faz uma medição
dos diferentes pigmentos, diferentes cores, o amarelo, o vermelho, né? Então, se não me engano, são 3 faixas de comprimento de onda para poder analisar os pigmentos. Tá? Esse é mais curto. Então, eu peço que vocês deem uma boa olhada, leiam, né? E nós temos aqui a nossa atividade sobre polifenóis, já abre hoje, então termina no dia 26, que é a semana que vem. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês, e que eu acabei esquecendo, tá? Deixa eu ver isso aqui. No nosso plano de ensino, estava previsto para o dia 12, que era semana passada, né? Aliás, nessa segunda-feira que passou, uma aula que era justamente essa de polifenóis. E como eu também esqueci, vocês também esqueceram, nós vamos passar, então, para a próxima segunda-feira, que é dia 19. E nós vamos falar, então, daí no dia 19, sobre o envelhecimento, tá? E essas últimas 2 aulas aí vão ficar para o dia 20, para o dia 23 e para o dia 30, tá? Mas, então, nós temos que fazer essa de envelhecimento na próxima segunda-feira, às 14 horas. Certo? Dúvidas? Só leitura. Vão ter que ler, né? Vamos ter que ler. Eu sei que são E muitos nomes. atividade, tem bastante atividade aí para se virar. Hoje, inclusive, tem uma, né? O prazo aí de até meia-noite. Sim. Até meia-noite. Não, meia-noite não, até 23 horas e 59 minutos. Tá certo. Eu sei que vão ficar 3, né? São 3 agora para o dia 26. Eu estendi um pouco mais o prazo, né? Para o dia 23. Mas se tiver algum problema, a gente estende um pouquinho mais, tá? O prazo para as outras. Porque vão ficar 3, né? Se eu não estou enganado. Às 5, às 6 e às 7 para o dia 23. Se tiver, como eu falei, me dê um toque, professor, não estou conseguindo, né? Não vou conseguir fazer todas. Me dê um toque, a gente estende o prazo um pouco mais, como a gente fez com a número 4, tá? Isso aí não tem problema. Ok? E aí, dúvidas? No chat não tem nada. Bom, gente, então eu agradeço a vocês. Eu espero que até amanhã eu consiga, ou esse domingo, né, eu consiga colocar a gravação, né, dessa aula lá no Moodle, tá? E agora eu jogo a bola para vocês. Não esqueça, daí na segunda-feira, né, às 14 horas, nós vamos falar sobre envelhecimento, o que o envelhecimento pode contribuir com a química do vinho, tá? E aí nós vamos partir daí para as últimas 2 aulas, em que a gente vai fazer um apanhado. Como a gente não vai fazer prática adaptada, né? Mas eu vou falar dos processos aqui de análise e quais são os princípios que envolvem essas análises. Como a gente já destrinchou meio que de forma básica, né? A química dos compostos que estão desde a uva, o mosto e o vinho, né? E agora vamos falar também do envelhecimento. Como a gente meio que destrinchou quais são esses compostos principais, então, o que a gente tem que analisar de forma mais objetiva, né? E aí, quais são esses métodos que a gente, de repente, está na cantina, não é tão... é uma vinícola não tão grande, né? Então, de forma para controlar esse processo, o que a gente deve fazer? O que a gente deve medir? Tá? Então, isso que a gente pretende com as últimas 2 aulas, tá certo? Então, eu agradeço a presença de vocês, né? E espero que vocês compareçam segunda-feira, 14 horas, para a nossa aula de envelhecimento. E depois a gente continua só na sexta, tá certo?
Agradeço, então, a todos vocês, obrigado pela tarde de hoje, né, e até segunda. Até segunda, obrigada, Jailson. Nada, até lá. Até